Fala aí pessoal, beleza? Bora lá para nossa aula 4. A produção já falou que essa aqui é das boas. A produção falou, Thiago, pra que isso? Pra que, gente? Pra gente levar matemática para vocês. Então, antes de começar, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e olha que legal, tinha aqueles probleminhas com o sistema de equação. Bora pro problema. Problema é ótimo, né? Problema. João cria 60 animais em uma fazenda. Então, primeira informação, 60 animais. Alguns deles eram vacas. Então vamos anotar aqui, ó. Primeiro eram 60 animais. Vamos montar nosso rascunho. Animais. Alguns deles eram vacas. Outros eram galinhas. Então eram vacas e galinhas. Isso que o cara tinha lá na fazendinha dele. Sabendo que o total de patas de pernas, não é patas de não. Sabendo que o total de patas em uma inspeção foi de 220, qual o total de vacas? Então, vou marcar aqui, ó, que as patas, as perninhas, as pernas eram 220. E aí o cara quer saber quantas vacas João cria. Será que cria 40 vacas? 50 vacas? 10 vacas ou 30 vacas? Bora analisar. O cara falou que no total ele tem 60 animais. Então, se eu pegar a quantidade de vacas mais a quantidade de galinhas, eu vou ter 60 animais. Então, quantidade de vacas mais quantidade de galinhas, 60 animais. Só que agora eu tenho uma equação para as patas, para as pernas desses caras, desses animaizinhos. Então, se eu pegar as pernas que as vacas têm, mais a quantidade de pernas das galinhas, vai me dar 220. Pô, só que se eu for analisar, a vaca tem 4 patas. Então, 4 patas. A galinha tem 2 patas. Então, as vacas, cada qual com 4 patas, mais as galinhas, cada qual com 2 patas, totalizam 220 patas. E olha que bonitinho. Vacas mais galinhas totalizam 60 animais. Vacas com 4 patas mais galinhas com 2 patas totalizam 220. Fechou, gente. Transformamos o que estava no português em matematiquês. Vou começar a resolver, já que eu apago aqui esse rascunho nosso, mas de começo. Se eu analisar, ou eu posso simplificar essa equação inteira por 2, tranquilamente, se eu quiser simplificá-la por 2, ou eu posso multiplicar de cima por 2. Por que isso, Thiago? Porque, por enquanto, se eu tentar juntar essas duas, eu não vou conseguir cancelar nada. E um dos princípios para a gente resolver, nessa técnica que eu estou utilizando, que é o método da adição, é conseguir cancelar. Então, eu vou simplificar essa segunda aqui inteira por 2. Então, vou repetir a primeira. Vacas mais galinhas igual a 60. Estão vendo o trânsito ali, gente? É todo mundo querendo ver aqui assistir aula. Vocês não têm ideia do sucesso. Se eu simplificar, então, por 2. 4V por 2, ó, 4 dividido por 2, 2V. 2 dividido por 2 dá 1. E 1, gente, coloca se quiser, a gosto do cliente. Agora, 220 dividido por 2 dá 110. Ó, já deu uma melhorada boa. Por quê? Porque já ficou G e G. Só que para eu poder cancelar, eu tenho que ficar uma quantidade que eu tenho e uma quantidade que eu devo iguais para poder cancelar. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar uma das duas por menos 1, aquele famoso troca tudo. Vou multiplicar, por exemplo, essa primeira por menos 1. Mas, pô, Thiago, por quê? Já que vocês vão entender. Ó, se eu multiplicar por menos 1, 1V vezes menos 1 fica menos V, ou menos 1V, tanto faz. 1G vezes menos 1, menos G ou menos 1G. 60 vezes menos 1, menos 60. Então eu estou multiplicando de forma que quando eu faço aqui essa manipulação, eu consiga cancelar alguma letra. E aí se eu repetir a de baixo, ó, porque agora eu só multipliquei a de cima por menos 1. Olha as sacadas que a gente tem que ter. A de baixo eu vou repetir 2V, mais 2V parece quando a gente empresta alguma coisa. Ó, 2V, a gente vai e volta. Mais o G igual a 110. E olha por que eu fiz tanta manipulação. Agora eu tenho G e devo G, eu posso cancelar esses dois. Então a sacada era uma das possíveis. Simplifica por 2. Aí eu já fico com a quantidade G e G. E aí depois eu posso usar o vezes menos 1 em uma delas. Aqui eu escolhi a de cima, mas qualquer uma delas ia funcionar. E aí posso usar a técnica da adição. 1V negativo com 2V positivo fica só 1V, ou só V. Beleza. G e devo G. Se eu tenho e devo a mesma quantidade, cancelou esses dois caras, cancelaram. E agora, devo 60, mas tenho 110, se eu for lá no rascunho, fizer essa continha, vai me dar 50. Ou seja, V é igual a 50.
Pô, Thiago, nem preciso continuar a conta? Tenho certeza que você já pensou nisso. Se eu quisesse continuar, eu saberia a quantidade de galinhas. Só que eu não preciso porque o cara já queria direto, ó. Quantas vacas existem nessa fazenda riquíssima desse cara? Já achei de cara, ó, que as vacas valem 50, ou seja, esse cara tem 50 vacas. Quem quisesse achar a quantidade aqui de galinhas, era só voltar. Eu pego uma delas e volto. Ó. Vou voltar, por exemplo, nessa. V mais G é igual a 60. Já achei que as vacas são 50. Então, 50, que é o valor da letra V, que é a quantidade de vacas, mais G igual a 60. Letra de um lado, número de outro. Então, G igual 60. Esse 50 positivo, capota ele para lá negativo. Vamos apagar esse igual e fazer bonitinho, né? E aí, G é igual 60 tira 50, 10. E aí, se eu quisesse conferir, ó, 60 animais, ó, 50 vacas e 10 galinhas, 60 animais. Patas. Se a vaca tem 4 patas, 50 vezes 4, aqui dariam 200 patas. Galinha tem 2. 2 vezes 10, 20. 200 patas das vacas mais 20 das galinhas dariam as 220 patas, ou as perninhas delas. E aí, o que ele perguntou? Quantidade de vacas. Vacas são 50. Alternativa B de... Beleza, Thiago, que questão bonita. Concordo, gente. Mas sabe o que é mais bonito? Mais bonito é entrar lá no TikTok, é entrar no Twitter, é macetar, arrebentar de estudar matemática, gente. Porque matemática, compartilha, comenta, que todo mundo aprende. Valeu, pessoal!